Um fenômeno imprevisível e preocupante. Estes são os terremotos. E, infelizmente, a região aqui de Canindé vem sendo assolada com a preocupação de aproximadamente 5 tremores de terra que variam da escala 1.8 a 2. No entanto, para trazer um ponto de vista mais especialista com relação aos tremores de terra, nós conversamos com o diretor-geral da Defesa Civil, Júnior Mourão, que traz um parecer sobre todo o atendimento com relação a estes tremores de terra e também as medidas que estão sendo tomadas pela Defesa Civil para reduzir a preocupação dos moradores. Então, o diretor-geral, Júnior Mourão, um assunto que tem chamado a atenção e até preocupado muitos canidenses é com relação aos tremores de terra. Foram registrados aproximadamente 5 tremores em sequência? Sim, desde o último final de semana, né, até terça-feira, tivemos os registros de 5 sinistros de tremores de terra em nosso município, né, detectado pela estação sismológica que fica na Universidade Federal de Rio Grande do Norte, que lá que fica a estação, que faz esse monitoramento a nível de Brasil, né. Então, lá da estação, qualquer tipo de fenômeno de tremor de terra, eles já passam diretamente para a Defesa Civil Estadual e daquele município onde foi detectado o fenômeno, para que a gente comece a tomar as providências de identificar o local, se teve danos ou não, para poder a gente ter um relatório final. Na maioria das vezes, é só né, que acontece, um fenômeno desse acontece e pronto, e some. Na escala muito baixa, não é tão preocupante, só mais para registrar e comunicar ao município. Mas nós tornou-se preocupante para a universidade, começou a ter uma observação mais próxima da universidade desse trabalho em conjunto com nós da Defesa Civil, porque tivemos um no sábado de 1.9, né, de quase 2, e no domingo na madrugada do domingo, tivemos 2 sequenciados, em diferença de poucos minutos. Tivemos um, em poucos minutos tivemos outro, né? E na terça-feira tivemos mais 2, né? E chegando 1 a 2, já subiu, né, a 1 ponto mais, então já está na magnitude de 2. Então, isso tornou-se mais um alerta para o nosso município e a universidade constantemente. Agora há pouco, antes de você chegar, eu estava conversando com o professor, até repassando que até o momento não tivemos mais nenhum tipo de registro, né? Mas nós estamos fazendo um diagnóstico de campo, onde tivemos na localidade São Jerônimo, visitando as famílias, pegando os relatos das famílias, identificamos o local ponto X que está demarcado pela coordenada da universidade, onde possivelmente ter acontecido o epicentro. Hoje nós estamos descendo novamente para a região dos Campos, a pegar mais depoimento, e tem várias localidades que foram mapeadas pela universidade para poder a gente pegar esses relatos. O que, assim, preocupa as pessoas é com relação à escala. Algumas pessoas são leigas e não sabem a partir de qual escala um terremoto começa a afetar, abalar as estruturas. Com relação a esses terremotos que a gente teve recentemente, eles são, assim, motivo de preocupação? Como o professor mesmo diz, todo tipo de situação sismológica é muito preocupante e imprevisível. Depende tanto da área do solo, né, daquela localidade, depende dos imóveis que estão lá, qualquer tipo de imóvel que é construído naquela hora onde tem um epicentro. Então, tudo isso são muito imprevisíveis de fazer um relato na questão das possibilidades de vir acontecer uma tragédia. O que a universidade nos passou é que essa escala, até o 2, ela é uma escala fraca, certo? Mais preocupante. Pode apresentar algum dano de rachadura? Pode apresentar, dependendo do imóvel e do local que está construído esse imóvel, se é bem mais próximo do epicentro. O grau de para mais ou para menos, que tudo tem a questão do mais ou do menos, às vezes a universidade detecta que está naquela coordenada X, né? Mas para ali tem uma variação até 2 quilômetros. Às vezes, no local que a universidade está apontando, não sente nada. Já a comunidade bem mais próxima é que vai sentir um abalo maior, porque tem essa variação de erros, para mais ou para menos, do canto de partida onde está mostrando que está sendo aquele epicentro. Que lá no laboratório, algumas pessoas estão me perguntando, mas como é que eles descobriram que tem um terremoto aqui? Na estação, ela faz esse monitoramento do Brasil todo, certo? E aí, eles têm os equipamentos de última geração, em todos os países tem,
né, que detecta essa situação dos tremores de terra já para colocar os municípios e o Estado em situação de alerta para não acontecer uma tragédia maior. Então, quais são nossos passos agora no momento? Fazer o relatório, verificar se teve danos em alguma residência, para poder a gente começar, junto com a universidade, estudar o que está levando a esse fenômeno, né? Se esse fenômeno pode ocorrer outras vezes, como o professor também colocou. A situação sismológica de tremor de terra é uma questão que não tem como prever, né? Não tem de forma nenhuma, não tem como prever. É um fenômeno que pode acontecer quando você menos esperar que pode acontecer. E a variação dele também não tem como dizer, olha, agora deu 2. Será que o próximo pode subir? Pode. Será que o próximo pode diminuir? Você vê que no sábado deu 1,9, no domingo deu 1,4, 1,6, depois tivemos 1,7 e de seguida tivemos um de 2. Então subiu, desceu, subiu, uma variação muito próxima da outra. Então é uma coisa imprevisível que não tem como se prever. Então é essa parte de relatório de campo que a gente começar a identificar até onde essa variação chegou a criar danos materiais à família ou se foi só um dano emocional. E quais são as medidas tomadas pela Defesa Civil para, como podemos dizer, dar conta, né, deste caso dos tremores de terra? De acordo com as visitas, como eu acabei de falar, a gente vai identificando. Ontem a gente identificou uma das residências que tivemos lá, além do relato, como constatar que teve somente uma estante, que é uma bateria que era parafusada na parede, que chegou a se arrancar, mas a casa não teve dano assim de rachadura. Encontramos uma casa também numa residência que tinha várias rachaduras, mas não se sabe se essas rachaduras já foi causada pelo o fenômeno ou se essas rachaduras já vinham, certo? É tanto que a gente também, de acordo com as orientações nossas como Defesa Civil e da própria universidade, a gente marcou os pontos de rachadura e vamos ficar observando se aconteceu o novo fenômeno, se essas rachaduras vão intensificar, se vão aumentar, para poder a gente ver se aquilo, e vamos levar o engenheiro até a residência, para ver se aquelas rachaduras que apresentou, se vai apresentar risco ou danos para famílias que estão habitando nela. Então, esse é o papel da Defesa Civil, identificar se esses danos vai causar prejuízo para as famílias, se vai colocar as famílias em situação de risco. Se tiver algum dano desse que vai colocar a família em situação de risco, aí entra a nossa parte como Defesa Civil. Se a família for uma família carente que não tenha como ter um outro ponto para habitar, aí entra a parte da Secretaria de Ação Social que a gente encaminha para poder fazer um acompanhamento mais social com a família. No mais, nós agradecemos as informações da Defesa Civil. Eu sou João Lucas, para o É Notícia.